Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo podcast da ASEAMB, a Associação Catarinense de Engenharia Ambiental. Aqui quem fala é a engenheira ambiental Emily de Jesus Casagrande de Souza. E neste episódio, o engenheiro Fernando Basquirotti de Souza, presidente da associação, irá conversar com a engenheira ambiental Aline de Bittencourt Rabelo e o engenheiro ambiental Eduardo Gaidizinski Rabelo sobre auditoria ambiental. Aproveitem! Esse episódio é patrocinado pelo blog Dois Engenheiros. Se você tem dúvidas sobre QGIS ou sobre geoprocessamento, visite doisengenheiros.com e confira nossas postagens sobre como usar o Google Earth Engine ou como criar perfis longitudinais de rios no QGIS. Aprenda algo novo. Visite doisengenheiros.com. Então, pessoal, voltamos mais um podcast da ASEAMB aí. Hoje estamos aí com os engenheiros ambientais Eduardo Gaidizinski Rabelo e Aline de Bittencourt Rabelo. E vamos conversar um pouco sobre auditoria ambiental. Então, gostaria de agradecer vocês dois aí pela presença, de estar compartilhando um pouco com o pessoal sobre o conhecimento de vocês, que vocês já vêm aplicando aí na empresa que vocês têm atuando. E gostaria de começar comentando um pouco de como é que vocês chegaram para atuar com a auditoria. Comentar um pouco da carreira de vocês. Então, boa noite. Boa noite, Fernando. É um prazer, estar aqui, representando os engenheiros ambientais, no podcast aqui da ASEAMB. E espero que todo mundo goste, de um pouquinho desse assunto tão interessante, tão abrangente que é a auditoria ambiental. A gente agradece o convite, É uma honra mesmo, como o Eduardo falou. Falando um pouquinho, sobre a nossa carreira, a gente é engenheiro ambiental, um casal de engenheiros ambientais que acabou caindo no mundo aí do sistema de gestão ambiental, o Eduardo pode falar um pouquinho sobre a experiência dele, mas falando da minha experiência, eu falei, sou engenheira ambiental e eu entrei para esse mundo de auditorias meio que de paraquedas, assim, fui convidada para trabalhar numa empresa de consultoria, que montava sistema de gestão ambiental. E ali, em 3 meses, eu já me vi cuidando do sistema de gestão ambiental de 15 empresas, de várias atividades. Então, foi a prova foi um aprendizado na prática mesmo, Foi me colocaram numa fogueira, assim, ali eu tive que me virar, tive que conhecer a norma, estudar a fundo, então foi bem intenso, mas a prática foi o que me levou ao conhecimento, atual, Então, eu entrei em 2013 na área de consultoria em sistema de gestão ambiental e venho trabalhando com o SGA desde então. E eu, Fernando, eu fiz o meu estágio da faculdade, de engenharia ambiental numa mina de carvão e por exigência do principal cliente aqui das carboníferas, que na época era a Tractebel, as empresas tinham que ser certificadas na ISO 14001. E o prazo era, para certificação, se não me engano, era 2008. Isso lá em 2006. Então, eu peguei todo esse processo de certificação das empresas. A Carbonífera Catarinense, lá onde eu trabalho, foi a primeira carbonífera do Brasil a ser certificada. Desse processo todo, eu só não participei da primeira auditoria, E a gente tem mais experiência como auditado, do que como auditor, mas é uma experiência, assim, bem válida, Todo ano a gente passa por esse processo de auditoria e sempre tem coisa nova, sempre tem pontos a melhorar, entendeu? E vocês chegaram a fazer algum curso, alguma coisa, ou foi assim, tipo, a empresa precisa da certificação, vamos implantar isso aqui? O que vocês fizeram na época para estar, tendo mais conhecimento aí das normas, Bom, assim, tanto o Eduardo quanto eu, a gente tem o curso de
líder auditor, né, nas normas 14.000, 9.001 e 45.001, né, que é meio ambiente, qualidade e segurança. Então, mas assim, para ser auditado, não tem necessidade de ter o curso, né? O Eduardo foi auditado várias vezes e ele não tinha o curso. O ideal são as empresas, né? O auditado já ter feito algum curso de auditor interno, pelo menos para ele ter o conhecimento até de como tocar o próprio sistema de gestão. Agora, como auditor externo, tem que ter o curso de auditor líder, né? Que é o nosso caso também. A gente também presta serviços, então, como auditores externos. Tá? A gente audita as empresas para verificar se o sistema de gestão ambiental está ok para poder receber a certificação da ISO. E aí é isso, assim, para ser auditado não precisa, para ser auditor externo precisa ter o curso de auditor líder. Fernando, uma coisa que é importante frisar, assim, que a gente trabalha com sistema de gestão ambiental faz muito tempo, mas o curso em si de líder auditor, a gente foi fazer faz 3, 4 anos atrás. Primeiro, precisa ter uma bagagem, assim, precisa ter bastante domínio da norma. Isso. Né? Segundo, é um curso bem puxado, ele tem um valor significativo, no final tem uma prova, a prova é extensa, muito extensa, e o tempo é curto, então se tu não tem domínio do assunto, tu acaba reprovando, entendeu? Sim. Não é um momento assim, tu não vai aprender sobre a norma no curso. Sim. O curso do auditor líder parte do pressuposto que tu já sabe a norma, que tu já conhece a norma. Sim. Então, é mais assim, para verificar se tu estás preparado para poder montar um sistema de auditoria, né? Se tu consegue te planejar e detectar de forma rápida as não conformidades, que é bem como se fosse uma prova real mesmo, né? Como é no dia a dia. É bem prática, então, né? assim, cara, prática. tu escreve, prática, tu escreve bastante, falta braço, parece que não vai dar tempo, é uma prova bem difícil, mas poucos passam, inclusive, mas vale a pena, assim, é bem legal. Para quem gosta da norma, a gente super indica. É diferente de uma prova de auditor interno, são coisas diferentes, né? Tem os auditores internos e os auditores líderes. Uma prova de auditor interno também tem o seu grau de dificuldade, mas não chega a ser tão difícil quanto de auditor líder, né? Então, podemos dizer, se a pessoa quer implantar dentro da própria empresa, bastaria ela ter conhecimentos da norma para colocar. Exato. Certo. Então, mas se ela vai prestar serviço para auditar outras empresas, daí teria que ter do auditor líder. Se ela vai trabalhar para um órgão certificador, aí sim, aí precisaria ter o de auditor líder. Certo. Tá? Agora, se ela vai trabalhar para empresas, não precisa ter de auditor líder, basta ter de auditor interno. Sim. Ou conhecer um conhecedor da norma, né? Não, essas provas aí me lembra, tem aquelas provas de proficiência de idiomas, que também tem um valor bem... São caras, são difíceis, e se tu não estuda e tá preparado, tu tira uma nota baixa que em si não serve nada para ti. O tempo é curto, para fazer a prova, então se tu tem que ficar tentando relembrar, se não tá tudo na ponta da língua... E vamos dizer assim, a pessoa passou ali, fez a prova, quais são as funções de um auditor? Então, Fernando, um auditor, por exemplo, se a gente chega numa empresa para fazer uma auditoria externa, né? A primeira coisa, o auditor planeja a auditoria, né? Ele faz o planejamento, ele vê aquela empresa, é do setor químico, tem um número X de funcionários, então ele calcula a carga horária que vai ter essa auditoria. Ele tem que prever mais ou menos quantos setores que vão ser auditados, né? Isso ele pode perguntar para a empresa, inclusive. E aí, baseado nisso, né, pelo número de funcionários e de processos que tem na empresa, ele tem que simular, que planejar o tempo que ele leva em cada setor para fazer
as suas perguntas, né? E as perguntas têm que ser coerentes com a norma também. Sim. A norma, ela gira em torno do ciclo PDCA, exato. E aí, dependendo do setor que tu audita, tem as perguntas pertinentes, né, dentro do ciclo PDCA, tem as perguntas que são cabíveis, né, tanto da parte da norma quanto da parte do setor. É um link que tem que ser feito e o tempo tem que ser coerente. Só que tu estás fazendo um planejamento sem ter ido até a empresa. Sim. Né? Então, é uma coisa, já começa o nível de dificuldade daí. E daí, lá na empresa, às vezes a realidade é outra e tu tem que administrar esse tempo, né? Às vezes tu leva mais tempo num setor, eu vou lá na oficina mecânica de uma indústria, puxa, eu tinha planejado 2 horas, levei 3. Eu vou ter que recuperar essa, sem prejudicar a minha amostragem, né? E o objetivo, como o Eduardo falou, né? É uma amostragem do sistema da empresa e da norma, né? Que faz com que a gente tem que buscar evidências do cumprimento da norma. Então, dependendo de qual é a fase da auditoria que está sendo feita, às vezes por exemplo, uma certificação. A gente tem que auditar a norma toda dentro da empresa. Mas depois tem as fases de monitoração, né? Um ciclo de 4 anos. O primeiro é certificação, o segundo e terceiro ano, monitoração, e o quarto ano é a recertificação. Na certificação e na recertificação, é a norma inteira auditada. Na monitoração, é uma amostragem da norma, mas desde que gire o PDCA. Então, assim, o objetivo principal é esse, a gente tem que buscar evidências, não tem que buscar não conformidades, tem que buscar evidências de cumprimento dos requisitos da norma. Sim. Tem que ver... Sim, pode falar, Eduardo. E além disso, né, depois que acaba a auditoria, não acabou o trabalho do auditor, né? Ele tem que elaborar o relatório de auditoria com as não conformidades ou com as evidências de que está conforme com a norma. Ele tem que acompanhar o fechamento dessas não conformidades. Né? Tem graus de não conformidade, maior, menor, ou A, B, dependendo do órgão certificador, tem uma nomenclatura diferente. Se tem uma maior, normalmente o auditor tem que voltar no local para fazer um follow-up, fazer um acompanhamento mais de perto dessa ação, que foi um problema mais grave que ele identificou, entendeu? E aí, então, e depois, por último, a última fase do trabalho dele é recomendar ou não o cliente para certificação. Certo. Em si, você falou ali, o objetivo não é ficar encontrando se tem não conformidades, se tem coisas erradas, né? Porque em si, o sistema, ele permite que a empresa, vamos assim dizer, que a empresa erre, mas o sistema ele serve para como a empresa gerencia o erro, né? Exatamente, ela tem que identificar, abrir uma não conformidade, tu vai verificar o plano de ação, se é condizente com se aquilo que ele está propondo como solução vai realmente resolver o problema que foi identificado. Porque assim, né, sistema perfeito não existe, senão um dos pilares que a norma ISO traz, que as normas ISO trazem, né, é a melhoria contínua. Então, se tem o que melhorar, quer dizer que não está perfeito. Sim. Né? Nunca vai estar perfeito. Então, assim, também não é porque a empresa não teve não conformidades que ela está com o sistema perfeito. Não, isso aí a gente detecta, como auditado, inclusive, a gente consegue detectar bastante perguntinha assim que, passou, sabe? Que tu arruma a casa sem que o auditor perceba, às vezes, entendeu? Sim. Mas o objetivo seria esse. A melhoria contínua, né? Até mesmo porque é tecnologia e está sempre em constante evolução, né? Então sempre tem alguma coisa para estar melhorando o sistema, o sistema de tratamento de efluente e por aí vai. Então dá sempre para melhorar. E o objetivo é tu tem que evidenciar que a empresa teve um plano de ação, né, que ela executou aquele plano de ação para as não conformidades encontradas. Então, como que ela está gerenciando aquele problema, né? Se é um gerenciamento aceitável, beleza? Né? Depende da ação que eles tomaram. Exato, a ação ela é avaliada
e é avaliado, inclusive, do ponto de vista da análise de causa, né? Não é só botar qualquer plano de ação, assim, tem que fazer uma análise da causa raiz, ver se a causa raiz está coerente com o problema, ver se aquela ação vai atacar a causa raiz de fato ou não, né? Então, esse é um desafio, assim, é a perguntinha, a criança de 3 anos, que é a fase do porquê. O auditor é mais ou menos assim, quando ele começa a pegar os erros, né? Às vezes as pessoas vão conseguindo dar as suas justificativas, mas tu vai perguntar, mas por quê, né? Até que a gente encontre realmente a causa raiz. Muitas vezes você encontra a causa raiz junto com o auditado, né? Ele consegue entender que realmente a causa raiz dele, para detectar de um problema, não estava coerente. E quando a gente fala aí de auditor, vamos dizer, na nossa formação como engenheiro ambiental, a gente pega um pouco de tudo, né? É bem multidisciplinar. Ajuda a ser um auditor na área da ISO 14000, né, que é a parte ambiental. Ajuda a ser um engenheiro ambiental ou vocês costumam ver muitos outros profissionais também atuando nesse sentido? Não, Fernando, olha só, ajuda bastante porque a gente tem um pouco da noção dos impactos de várias atividades ao longo da graduação, né? Por exemplo, pega 2 pessoas que nunca tiveram uma experiência profissional, um engenheiro ambiental e, por exemplo, um administrador de empresas. Os dois podem fazer curso de auditor da ISO 14001, mas um engenheiro ambiental, ele vai ter mais noção da questão de requisitos legais, questão de impactos, e principalmente assim, pela formação, dependendo da atividade, ele não vai precisar, por exemplo, de um especialista, porque o auditor, mesmo que a gente seja engenheiro ambiental, tem se eu for auditar por exemplo, uma plataforma de petróleo, nunca fui em uma, não tenho noção de como aquilo funciona. Eu não tenho escopo, né, que eles chamam, né? Eu não tenho a habilitação para auditar aquele tipo de empresa. Então, depois que eu participar de 1, 2, 3 auditorias, que eu tiver uma carga horária X dentro dessa atividade, eu posso realizar uma auditoria dessa sozinho. E assim para qualquer atividade, né? Por exemplo, eu vou auditar uma construção civil. Às vezes eu preciso levar um engenheiro civil especialista junto comigo para me tirar alguma dúvida ali no momento da auditoria, mas o fato de ser engenheiro ambiental, pela questão dos impactos, conhecimento da legislação ajuda bastante. É que nem pular, vamos dizer, trabalhamos aí na mineração de carvão, pular para a indústria de alimentos, já é outro mundo, né? É outro mundo. Eu, se fosse fazer uma auditoria da ISO 14001, por exemplo, numa indústria de alimentos, teria que ir com um especialista, porque provavelmente eu não teria o escopo para fazer uma auditoria dessa. O escopo é a tua experiência naquele ramo, né? Naquele segmento. Existem vários escopos, né? Por exemplo, mineração é um escopo, indústria química é outro escopo, indústria é outro escopo. Então, tu tem que ter uma experiência naquele setor, ou trabalhando, sendo auditado naquilo ali, né? Ou se tu for fazer uma auditoria externa, tu estiver representando um órgão certificador, nesse caso, tu precisa, né, ter uma carga bem grande para poder ir lá e auditar, né, para poder ver se a empresa está apta ou não a receber a certificação. Então, é como o Eduardo falou, assim, ajuda sim, mas ajuda, não é o principal. Não é o principal. O principal é a experiência na área, estar sempre atualizado, principalmente em relação às legislações. As legislações, elas mudam muito de setor para setor, então tem que ter, principalmente, experiência. Sim. E das auditorias que vocês já fizeram, dos sistemas de gestão que já implantaram, qual foi o impacto aí que vocês notaram na empresa? Tanto financeiro como questão de organização, parte ambiental, teve uma melhora? O que vocês notaram aí ao longo do tempo? Não, Fernando, então, vou falar um pouquinho aqui, depois a Aline complementa. Tem uma melhora, sim, de imagem perante cliente, comunidade, órgãos ambientais, tem uma diferença, assim, o pessoal respeita, admira, assim, porque sabe o trabalho que é. Questão de padronização, assim, de processos dentro da empresa.
tem acesso a muita linha de crédito, financiamentos para empresas que têm esse tipo de certificação. Então, é vantajoso, sim. Questão, né, uma questão financeira, né, que o Eduardo falou, tem as linhas de crédito, beleza, isso já é um ponto super positivo. A abertura de clientes, né, a ISO, ela tem um respaldo mundial, então, dependendo de qual é a tua atividade, tu consegue clientes com muito mais facilidade tendo uma certificação ISO do que não tendo, né, a empresa que é de outro país, por exemplo, ela não te conhece, mas se ela sabe que tu tem a certificação ISO, já é uma garantia, né? Então, por aí tu já consegue ganhar clientes. Outra questão financeira é o próprio, que a ISO 14000, né, bem aplicada, evita desperdícios, tu consegue ter um aproveitamento melhor de resíduos, a própria coleta seletiva que é implantada, né, faz com que tu não misture resíduos contaminados com não contaminados, então isso reduz a quantidade de gasto com resíduos gerados, né? Enfim, é uma série de benefícios econômicos, né? Sim. O benefício ambiental mesmo Nem se fala, absurdo, né? Porque olha a quantidade de controles ambientais que tu tem que ter dentro de uma empresa. Por exemplo, para a mineração, né, a carbonífera citada ali, a gente tem uma matriz de aspecto e impacto ambiental com mais de 2.000 impactos levantados. Então, para cada atividade, para cada subprocesso, tem os seus impactos levantados. Para cada impacto levantado, tem a sua avaliação e o seu controle. Então, né, tu consegue fazer um gerenciamento bem melhor dos controles ambientais. E aí, tipo, você comentou que tem esses benefícios todos, mas tem vários processos aí, você comentou que tem que manter atualizado. É muito complicado manter tudo isso? Quais são as dificuldades que hoje as empresas têm, ou que vocês têm visto, né, para manter o SGA? Olha, Fernando, assim, uma das maiores dificuldades que eu vejo é a questão da mudança de comportamento dos colaboradores, sabe? Tem a questão, tem um cultural, tópico dentro da norma que é o treinamento, né? E o pessoal tem que entrar na cabeça dos funcionários. Às vezes uma pessoa que trabalha há 20 anos numa empresa fazendo uma função daquela maneira. Aí chega, não, agora a gente vai implantar um sistema de gestão ambiental. Agora tu vai fazer isso aqui de outro jeito. E ele tem que comprar aquela ideia do porquê ele está fazendo da maneira nova, né? Quais as vantagens e principalmente quais os riscos de a empresa perder uma certificação, né? No caso de que seja um requisito de cliente, uma coisa que possa, às vezes, fechar por completo a atividade, né? A mudança de cultura é o mais difícil, né? Tu tem que convencer uma empresa inteira, né? Desde todos os níveis, né? Inclusive a alta direção precisa ser convencida de que tem que seguir a padronização, né? Então, a gente tem que implantar os processos e, como o Eduardo falou, muitas vezes tu tem que dizer para o cara fazer um pouquinho diferente do que ele faz, sabe? Isso já é motivo de recusa para muita gente. E aí, isso é o mais difícil, assim, de poder manter, sabe? Fazer o negócio girar. É seguir os procedimentos e manter seguindo os procedimentos, não só durante uma auditoria, né? Mas o ano inteiro. A mudança cultural a gente vê que é complicado em qualquer situação, né? Tu quer melhorar a empresa, mas se a cultura da empresa já não caminha para aquela mudança, vai ter dificuldade. Vai. E dentro da ISO 14000, pelo menos eu lembro lá das aulas da graduação, tem vários itens, né? Definir missão, visão, e também lembro que tinha muitos TCCs que exploravam cada item da norma em separado. Tem algum que vocês veem que é mais difícil de estar sendo implantado? Tem. Eu, assim, hoje essa versão da ISO 14001, a versão 2015, a anterior, a principal mudança para a anterior, para a versão 2004, é que
A 2004 basicamente levava em consideração o sistema de gestão ambiental do portão da empresa para dentro. Não importava, por exemplo, se tinha uma crise econômica que ia impactar financeiramente a empresa, e com esse impacto financeiro a empresa não ia conseguir manter suas obrigações ambientais, sabe? E agora a ISO 14001 pede essa questão de avaliar o cenário, desses os fatores externos que possam influenciar no sistema de gestão da empresa. Então, o planejamento estratégico mudou, né? Onde é feita uma análise SWOT, né? Como o Eduardo falou, fatores externos, internos, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades. Isso. Então, já começa um grau de dificuldade um pouquinho maior aí, né? A nova versão entrou esse dado. Mas, assim, o que seria um ponto difícil, né? O ponto difícil, eu acho que é desenhar os processos da empresa, porque é difícil fazer com que a pessoa que já executa aquele processo escreva sobre ele. Tu tem que estar sempre envolvendo o responsável pelo setor para estar escrevendo o processo junto. Sim. Mas muitas vezes ele tem dificuldade de escrever aquilo que ele já faz. Então, a escrita dos procedimentos, dos processos, é um ponto bem importante, assim, que, né, demanda um tempo maior, que tem um grau de dificuldade maior. A própria matriz de legislação ambiental também, acho que é um ponto muito manter atualizada e avaliar esses requisitos, né? O Brasil é um país extremamente burocrático, tem lei que tem 400 páginas. A gente tem mais de 500 requisitos legais na mineração, por exemplo, de cartões ambientais. Né? Então, levantar esses requisitos e manter eles, manter as auditorias legais em dia é uma grande dificuldade, assim, do sistema que a gente enxerga. E a parte, como a gente já tinha falado antes ali, né, de treinamentos e conscientização dos colaboradores também, que tem que ficar constantemente em cima. Fazer o negócio acontecer além do que está no papel, né? Tem que estar na prática. Na prática, depende da execução, do treinamento ser eficaz, né? O treinamento ser eficaz, eles têm que fazer. Sim. E além de vocês comentaram dos requisitos legais de acompanhar, se eu não me engano, tem um software, tem umas empresas terceiras que fornecem esse tipo de auxílio, né? Eles já têm um banco de dados e disponibilizam. Isso, sim. É tão difícil que precisa ter. Tem mais outra empresa. Empresas, e mesmo assim, às vezes não tem 100% de garantia, sabe? Tem que eles mandam um questionário gigantesco e aí tu vai, isso eu tenho, esse eu tenho que atender, esse tipo de atividade eu tenho na minha empresa, e aí eles, conforme que tu assinala, esses aqui são os requisitos aplicáveis para a tua atividade. Mas mesmo assim é complicado de... Já chegou a trabalhar com duas consultorias ao mesmo tempo? Duas consultorias e só ambiental, só de legislação. De legislação, e tu faz assim, compara uma com a outra, sempre tem uma lei que tem uma e não tem na outra. Tinha um vez que a gente já tinha detectado, que daí acaba participando de grupos de WhatsApp, grupos de profissionais da área, que nenhuma das duas consultorias tinha detectado ainda. E ia passar a auditoria sem detectar. Então, e por isso também que o auditor tem que estar sempre atualizado nessa questão de legislação, né? Porque ele também tem que ter esse conhecimento. Tem que saber. Ele chega lá, o auditado lá apresenta 10 leis na matriz de legislação dele, se tu não tem conhecimento, tu acha que são aquelas 10 que existem e deu, né? E vai. E hoje, vocês comentaram ali da ISO 14000, que as empresas precisaram se adequar em função do pedido do cliente, né? E hoje nós, só essa que o pessoal costuma utilizar, 14.000, ou tem outras que eles costumam se certificar também? Não, tem outras. A gente trabalha muito, né? Tem mais conhecimento, da 9.000, que é de qualidade, 9.001, né? Que é de qualidade, e a 45.001, que é de segurança e saúde ocupacional.
Então, normalmente as empresas tendem a integrar essas 3 normas, né? A 9, a 14 e a 45. Porque com a nova versão da norma, em 2015, agora essa nova versão ela já veio para poder justamente integrar essas 3 normas que elas eram diferentes. E agora elas vieram numa mesma estrutura para facilitar essa integração. Então, teria mais essas aí. E aí, como auditor, tem que ter um conhecimento de outras normas também. Existem normas para auditar. Uma coisa, por exemplo, a 14.001 é a norma que tu usa para ver se as empresas estão obedecendo ou não, se estão seguindo ou não. É o critério que tu vai avaliar, né? Se elas estão... Sim. Isso, mas existem normas que são de auditoria, né? Quais são as diretrizes para a auditoria de sistema de gestão geral? Sim. E aí a 19.011 e tem a 17.021 também. Daí é uma, digamos, os órgãos certificadores eles seguem a 17.021. Isso. Tem também, eu acho que a dos laboratórios, né, que é 19.025, né? Isso, tem uma que ainda está começando agora, que é a 14.040, que é análise do ciclo de vida. Isso foi um outro fator que entrou bem forte na versão nova da 14.001 também. Tem que acompanhar todo o ciclo de vida do produto, até chegar no cliente, o que o cliente faz com ele, sabe? Vai ter que acompanhar fornecedor, essa coisa, o pessoal que tá... De quem tu tá comprando, né? Isso, é a cadeia inteira do teu produto. E vocês comentaram ali a ISO 45.001. Antigamente era a OSHAS, né? 18.000, não? Isso, era a OSHA 18.000. Agora passou para a ISO 45.001. Né? São órgãos diferentes, né? Isso. São coisas diferentes. Quem tinha OSHAS preferiu, né, tende a ir para a ISO 45.001 pela facilidade de integração, né? Em si, o que mudou mais é mais essa questão de integração, né, com as outras ISOs, né? Isso. Certo. E o planejamento estratégico, né, que mudou para todas, né, que considerar esses fatores externos. A questão do ciclo de vida, ele pegou bem forte também. Né, isso para a parte geral, né, as 3 normas. Sim. Mas hoje as 3 normas, elas conversam bem mais, né? Tanto que antigamente o item 7.2 da 9 era totalmente diferente do 7.2 da 14. Isso é também... Ela segue uma estrutura semelhante, assim. Acho que até mesmo para a questão é que normalmente nas empresas o setor de qualidade, meio ambiente, segurança, eles estão sempre juntos, né? Eu acho que facilita bastante dentro da própria empresa, né? Sim, sim. Facilitou muito. E antes da gente encerrar, não sei, vocês gostariam de deixar aí uma mensagem para o pessoal que tem interesse em atuar com auditoria? O que vocês podem estar dando de dicas para o pessoal? A gente fez a nossa carreira em cima de sistema de gestão ambiental, né? A gente gosta disso, a gente gosta de desenhar a organização do setor, né? E gerenciar isso, assim. Acho que é muito de cada perfil, sabe? Se tu é um engenheiro, né? Que tu tens perfil para gestão, é um caminho a ser seguido, né? A gente indica muito. Sim. Agora, depende muito de cada um, assim, se tu é um profissional muito de campo, sabe? Que tu quer estar na rua, executar sem estar preocupado com papel, com cumprir procedimento, esquece. Não, quer seguir essa linha, vai ser o profissional que fica ali no computador mergulhado, sabe? Óbvio, tem que sair, tem que auditar, é um pouco de tudo, né? Tu precisa estar na rua para estar auditando também, mas é muito documental. Muito documental. Então, tem que ver se, né, esse profissional tem essa queda pela gestão, pela parte documental, gosta de computador, gosta de detalhe, tem que ser organizado, tem que ser muito detalhista. Às vezes, uma palavrinha que tu deixa de colocar no procedimento, tu leva uma não conformidade.
Então, se a pessoa tem essas características, vai fundo. Esse é o caminho. A gente indica. Então, gostaria de agradecer, Eduardo, Aline, pelo bate-papo com vocês, por estar compartilhando aí um pouco com o pessoal. E antes de encerrar, se vocês querem comentar alguma coisa, e depois já fechamos aí o bate-papo. Não, mais uma vez, né, a gente gostaria de agradecer, né, o convite. É muito legal a gente estar podendo compartilhar, né, com os nossos colegas o dia a dia, né, de tanto como auditado quanto como auditor, né? Tem os dois lados da moeda. E o pessoal não pense que trabalhar como auditor o cara só cobra e fica de boa, porque também não é. Às vezes vem com a auditoria do Inmetro te auditando. Eu já auditei com o auditor do Inmetro me auditando. Tu tem prazo para cumprir, tu tem uma série de... cronômetro rodando, norma embaixo do braço e pauleira, assim, não tem... Tanto para o auditado quanto para o auditor, então não é leve para nenhum dos dois lados. Mas é isso aí, né? Se tem vontade, tem mais aqui atrás e... Isso aí, o que vocês precisarem, né, também pode entrar em contato que a gente está à disposição para ajudar os nossos colegas. O pessoal pode entrar em contato por alguma rede social? Querem deixar algum contato? LinkedIn, Instagram. Tem Instagram, é o nosso nome mesmo. Né? O do Instagram do Eduardo é @Eduardo Gadzinski. O meu é Aline de Bittencourt e tem um Instagram, tem um LinkedIn também com o nosso nome completo, né? Eduardo Gadzinski Rabelo e Aline de Bittencourt Rabelo. Então, o pessoal aí que tiver interesse aí em seguir o que a Aline e o Eduardo estiver compartilhando aí, pode estar dando uma olhada. E com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Quer aprender a usar programação para agilizar seus relatórios? Confira as postagens do blog 2 Engenheiros e aprenda como criar gráficos e automatizar relatórios usando R. Também temos postagens sobre programação com Python. Visite 2engenheiros.com e confira. Muito obrigada, pessoal, por ficar até o final. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre auditoria ambiental. Fiquem atentos nas redes sociais da ACEAMB, aceamb.sc no Instagram ou no site aceamb.org.br para novidades. Associe-se e fortaleça a engenharia ambiental. Até a próxima!